Olá, alunosfera da Turma Leão. Sou a professora Esther Gomes, de Língua Portuguesa. E aqui a gente vai trazer um vídeo destrinchando sobre o simulado que vocês fizeram dia 9 de maio. Tá ok? Então, foram assuntos que já foram vistos por vocês, uns em sala de aula, outros aqui nas videoaulas, tá? Então, as primeiras questões, elas são relativas a uma prova da EFON, né? Formação de Oficiais de Marinha Mercante. Então, a gente tem uma crônica de Rubem Alves, chamada Pipoca. Então, toda vez que a gente falar em crônica, né, é uma linguagem figurada que vai apresentar a característica de ser atemporal. O que isso quer dizer? São textos que, se forem lidos daqui a 50 anos, eles vão ter o mesmo sentido de quem está lendo hoje. Textos lá do século XIX, que são crônicas lidos hoje, tirando as palavras mais rebuscadas, mas a ideia vai ser feita do mesmo sentido. Por quê? São fases que cada ser humano passa pela vida que é igual. Pode passar de maneira diferente, mas são fases iguais. Então, o Rubem Alves, ele trata essa mudança do milho virando pipoca de maneira filosófica. Então, ele analisa essa transformação do milho até a pipoca, comparando a nossa vida. Tá ok? A primeira questão. Não sei como aconteceu, mas o fato é que houve alguém que teve a ideia de debulhar as espigas e colocá-las numa panela sobre o fogo. Então, debulhar é você tirar aquelas folhas que ficam em volta da espiga. Isso é debulhar a espiga, tá ok? E aí, a palavra destacada, debulhar, não é substituída por qual dessas palavras aí. Então, o que eu sugiro? Quando a gente nos depararmos com esse tipo de questão, não, exceto destacarmos essa palavrinha, porque a maioria das questões pede sim, o que é, e essas pedem o contrário, o que não, a exceção. E aí a palavra que não substitui debulhar é desgabar. Letra E. Questão 2. No texto, os grãos duros se transformam em flores brancas e macias. Então, o milho, amarelinho e duro, quando estoura, vira uma flor branca e macia, uma metáfora. Tá ok? Uma transformação culinária. Então, a pipoca, quando você, né, joga na panela e ela se transforma, é algo culinário. Só que, como já foi dito no início, faz uma comparação com a vida, né, de cada um. Então, a opção em que o autor não traduz a ideia de transformação. Então, de A a E, a que não dá essa ideia de transformação, é a letra C de casa. Minha prima, passada dos 40, lamentava, fiquei peruá. Então, no texto ele também fala, né, peruá, quem já fez pipoca, sabe que nunca estoura todo o milho. E aí, esse milho que sobra é chamado de peruá. Só que aí, no caso, esse é um outro significado para peruá. Dizer que a pessoa não casou, ficou para titia, é chamado de peruá. Então, é um outro sentido para essa palavra. Letra C de casa. Letra A, pensamento nasce como uma pipoca que estoura. Compara o pensamento à pipoca que estoura, então é transformação. É a lagarta rastejante, feia, que surge do casulo como borboleta voante. Então, lagarta, que é algo feio, passa a algo belo. A ressurreição é o estouro do milho de pipoca, então você sai da morte para a vida, é uma transformação. Adultos que voltaram a ser crianças e que sabem que a vida é uma grande brincadeira, uma transformação inversa, você sai da infância e passa para a fase adulta. E aqui você vai sair da fase adulta e voltar a ser criança, mas é uma transformação. Tá ok? Então, letra C de casa. Questão 3. Rubem Alves demonstra em sua crônica que o ser humano, quando passa por dificuldades, transforma-se em uma pessoa melhor. O processo doloroso pode ser revelado em qual passagem que a gente percebe que o elemento C sofre uma transformação dolorosa para chegar até o ponto
que ele deseja. É a letra D de dado. É a lagarta rastejante e feia que surge do casulo como borboleta voante. Tá ok? Essa é uma transformação dolorosa. Para chegar à borboleta, sofre um processo doloroso. Letra D de dado. Questão 4. Para o autor, se uma pessoa busca uma verdadeira metamorfose, faz-se necessário submeter-se a um procedimento básico. Assim, para evoluir, o ser humano necessita passar por um processo de padecimento. Lembra lá da lagarta? Para ela chegar à borboleta, ela sofre, né? Para a ostra gerar a pérola, ela sofre. Então, são padecimentos que esses seres sofrem para serem transformados em algo mais evoluído, tá ok? Questão 5. O autor faz uso de uma figura de linguagem, a metonímia. Ou seja, a metonímia é aquela parte pelo todo, tá? Então, qual passagem isso ocorre? A letra D. Alguns, inclusive, acharam que era gozação minha que piruá é palavra inexistente. Não sei quantos aqui já ouviram essa expressão piruá. Cheguei a ser forçada a me valer do Aurélio para confirmar o meu conhecimento da língua. Então, Aurélio, todo mundo tem o conhecimento de que Aurélio é o livro que contém os significados das palavras. Só que você não vai consultar o Aurélio, a pessoa que escreveu o dicionário. Você consulta o dicionário, por isso é uma metonímia, tá? Você não bebe a Coca-Cola, que é a marca, você bebe o conteúdo, tá ok? Por isso que é metonímia. Questão 6. A única opção em que a palavra é artigo. Então, a gente percebe, né, que artigo, ele é colocado antes de substantivos, tá ok? E a gente tem: hoje ele veio a falar comigo, diante de verbo, não é artigo, é preposição. Essa caneta não é que te emprestei, eu posso trocar esse a por aquela. Se eu puder trocar, pronome demonstrativo. Convencia com poucas palavras, seria convenci ela. Só que essa estrutura ela não pode existir na língua portuguesa. Tá? Pronome do caso reto completando, então vira caso oblíquo. Obrigou-me a arcar com mais despesas, igual a letra A, diante de verbo, preposição. E marquei-te à fronte, mísero poeta. Tá ok? Marquei-te à fronte, esse A, diante desse substantivo, artigo, certinho, a letra E. Questão 7. Alternativa em que os numerais estão bem empregados. Então, vamos recordar, né? Papa Paulo VI sucedeu João Paulo. Não pode, tinha que ser Paulo VI. Após o parágrafo 9º, virá o parágrafo 10º. Para parágrafos, a partir do 10, cardinal e não ordinal. Depois do capítulo 6º, li o capítulo 11º. A mesma coisa para parágrafo, a partir do 10, cardinal. Seria o capítulo 11. Antes do artigo 10, vem o artigo 9º, certinho, a partir do 10, cardinal, antes, até o 9, ordinal. O artigo 22º foi revogado. Esse aí piorou, né? Artigo 22. Então, a opção correta, letra D de dado. 8. Belize, Taiwan e Inglaterra foram países que recentemente a proibição de canudos. Então, propuseram, tá ok? Então, a gente sabe que vem do verbo propor. Então, se é recentemente, punham, poram, puseram, poriam, porão. Puseram, né? Só que aí tem o prefixo na frente. Então, propuseram. É a forma correta aí para completar a frase letra C de casa. Questão 9 da EA. Alternativas contém uma sequência de períodos de um dos capítulos do romance São Bernardo, de Graciliano Ramos. Assinale a alternativa que apresenta em destaque um verbo irregular. O que é o verbo irregular? É aquele que muda a sua estrutura
Geralmente, a primeira pessoa do singular tem essa mudança, né? Por exemplo, o verbo ouvir, eu ouço, o radical, que era o V, passou a U cedilha. Então, essa pequena mudança em algumas pessoas do discurso são de verbos irregulares. Então, a opção que muda é a letra C. Né? A culpa foi minha, ou antes, a culpa foi desta vida agreste que me deu uma alma agreste. Então, deu vem do verbo dar, né? O radical DA. Já houve uma mudança, passou de A a E, tá ok? O resto se mantém igual. Vamos lá, outra questão do EA. Considere as seguintes frases. Os policiais deteram o infrator em flagrante delito. Quando vocês comporem obras de grande valor literário, poderão divulgá-las. Se eles se opusessem ao projeto, nada seria impossível. Se nós obtivermos êxito, dedicaremos tudo a você. Então, as questões corretas, os itens corretos, 2 e 4. Se vocês comporem, tá certo. E se nós obtivermos êxito, tá certo. Quando vocês comporem, se nós obtivermos, futuro do subjuntivo, essas formas corretas aí. Tá ok? Os policiais deteram, vem do verbo ter. Tá? Então, os policiais tiveram, por isso que é detiveram. Tá ok? Se eles se opusessem ao projeto, tá ok? Também não está na forma correta. Questão 11 da AFA. Quanto ao uso dos pronomes, assinale a opção que traz uma infração à norma padrão da língua. Então, a opção errada, de acordo com a norma culta, é a letra A. Estou escrevendo até passar a chuva para mim ir lá no senhor Manuel vender os ferros. Então, a gente sabe que o pronome oblíquo mim, ele nunca exerce a função de sujeito. Ele não pode ser aquele que pratica a ação verbal. Então, não seria o mim aí, seria o eu. Tá ok? O resto tá certinho aí. Ela deu-me a banha, tá? Tornar-se útil. É preciso conhecer a fome. Tudo certinho aí para saber descrevê-lo. As outras opções estão corretas. Questão 12. Em relação ao uso dos pronomes pessoais, todas as alternativas abaixo estão de acordo com a norma culta da língua portuguesa, exceto a palavrinha exceto aí, marcar essa palavrinha para não gerar dúvida. Então, a opção está errada é a letra A. Vossa Excelência é generoso em dar-me vosso apoio, tá? Então, essa relação de vosso com vosso aí, vossa com vosso está errada, letra A. Questão 13 da EA. Opção que completa correta e respectivamente as lacunas da frase seguinte. Os artistas populares e o fã formaram uma relação de amor não correspondido. Tá ok? Então, aí é a relação da posição dos pronomes dentro da frase. Relação da escrita. Então, por exemplo, o que foi dito primeiro, os artistas, está mais longe de aqueles. Então, se foi dito primeiro, que está mais longe da primeira lacuna, é aqueles. Lembre-se, longe dos dois, quem fala. Então, aqueles, porque se referem a artistas, está no plural. E a pessoa mais próxima, que é o fã, é este. Então, aqueles representam a pessoa, que é a pessoa mais amada da relação. Por outro lado, este representa a parte que ama e se anula em relação ao outro. Então, a gente presta atenção aí no verbo. Primeiro está no plural, representam. Segundo, no singular, representa. Então, a gente só tem que pegar e ver. Se eu estou falando dos artistas que estão no plural, e ele está mais longe, aqueles. E quem foi falado por último, que é o fã, mais próximo é este. Letra B, aqueles e este. 14 espécies.
Assinale a alternativa em que o pronome grifado não apresenta vício de linguagem. Então, nesse caso aí, o vício de linguagem indicado é a ambiguidade, tá? Às vezes a ambiguidade, que é um vício de linguagem, ela causa uma dúvida na interpretação da frase, porque eu não sei a que pessoa esse seu ou sua está se referindo. Então, a opção em que não tem essa ambiguidade é a letra B de bola. Caro investidor, cuide melhor do seu dinheiro. Esse seu dinheiro só refere-se ao investidor. Agora, quando Ana entrou no consultório de Vilma, encontrou-a com seu noivo. Noivo de quem? Da Ana ou da Vilma? O professor proibiu que o aluno utilizasse sua gramática. Gramática do professor ou do aluno? A Ida disse a Luiz que não concorda com sua reprovação. Reprovação da Ida ou do Luiz? Você deve buscar seu amigo e levá-lo em seu carro para o aeroporto. Você ou seu amigo? Então, a única que não gerou essa dupla interpretação é a letra B de bola, seu dinheiro. E questão 15. Abaixo encontramos 5 pares de substantivos. Todos, ao mudarem de gênero, mudam de significado. Então, nós vemos isso lá no estudo do artigo. Às vezes eu tenho uma palavra, quando eu mudo o gênero pelo artigo ou pelo pronome, a palavra muda o significado. Então, a palavra que não vai mudar de significado, apesar de mudar o artigo, o gênero, é a letra D. O alfaiate e o coma. Tá ok? O cabeça é o líder. A cabeça parte do corpo. O capital, dinheiro. A capital é o centro do estado, tá? E por aí vai. Então, o único que não tem essa variação é o alfaiate e o coma, tá ok? Então, espero que as dúvidas que possam surgir, que tenham surgido nesse simulado, tenham sido desfeitas agora, tá ok? Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.